Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Ei, Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Hoje a gente tem mais um Tira Dúvidas aqui. Desta vez é sobre os veículos movidos a GNV. Nós fizemos um quadro dos riscos na semana passada, né? E não conseguimos dar conta das perguntas. É verdade. Vamos dar essa continuidade explicando para os nossos ouvintes que não tiveram oportunidade de estar escutando a CBN no programa Pit Stop. Nós vamos dizer o seguinte: aconteceu um acidente no início do mês, lá no Rio de Janeiro, onde explodiu um carro e acabou matando 2 pessoas. Então isso volta à tona, essa preocupação no sentido do carro GNV. Ele é seguro? Não é seguro? Em qual momento que ele acaba explodindo? Então é um cuidado muito grande que nós devemos ter. As pessoas que têm carro movido a GNV precisam ter. Então, geralmente a explosão ela se deve pela má instalação e a má conservação dos equipamentos. Pode ser o cilindro, as mangueiras, os tubos. Então isso precisa estar sempre sendo revisado, e a conversão ela deve ser feita com empresas homologadas, Fernanda. Tem empresas que são homologadas pelo Inmetro, que fazem toda eles colocam esse gás, eles fazem o levantamento, eles fazem a manutenção do sistema como um todo. É claro que hoje em dia bem menos, porque as pessoas não estão valendo muito a pena, mas algumas pessoas ainda que rodam muito utilizam carro a gás. Outra coisa também é não esquecer que anualmente tem que pagar uma taxa. Um ouvinte da semana passada nos ajudou nos lembrando nesse sentido, uma taxa anualmente, passar no Inmetro para fazer inspeção de segurança, né? E também tomar cuidado, porque pode ser pego numa blitz aí se você não tiver com esse documento em dia. O cilindro também, por sua vez, ele passa por um teste e ele tem 20 anos de garantia. Garantia não, perdão, ele pode ser utilizado durante 20 anos, mas ele de vez em quando precisa ser feito o teste de pressão nele. Então esses são os maiores problemas aí que ocasionam uma explosão de um carro movido a GNV. Bom, uma das perguntas é essa, né? De um dos nossos ouvintes, o Max. A pergunta dele: ele só explode na hora que há o abastecimento? Bom, a chance, Max, da explosão é maior no abastecimento, devido ao vazamento, um cilindro vencido, como eu falei, mais de 20 anos, altas temperaturas. Essas são as maiores causas, né, de explosão. Existe uma válvula que deve ser feita a manutenção dela de 5 em 5 anos, ela precisa ser trocada. Essa válvula ali, ela é uma válvula de alívio, quando acontece alguma coisa ela entra em ação. Então muitas vezes não troca essa válvula, a pessoa vai enchendo, botando gás, é uma pressão muito forte. Esse gás, esse cilindro não está bom, ele já está com a sua solda, com alguma corrosão interna, algum problema, ele acaba explodindo. E quando ele explode, aí é aquele acidente que a gente vê aí, é metade do carro todo deformado, as portas voam, o teto voa, tampa traseira, painel, lanterna traseira, o que está ali no compartimento do banco do carona para trás, aquilo ali geralmente ele vai para os ares, né? Nós já vimos acontecer de postos de combustível, inclusive o telhado, por ser às vezes em algumas ocasiões mais baixo, ele explode também, o telhado voa, tudo vai para os ares, né, Fernanda? Não tem jeito, é uma explosão muito forte. Uma outra participação diz o seguinte: alguns veículos, é do Marco Antônio, eles já saíram por uma época de fábrica com o GNV instalado. Eu não lembro disso. E a pergunta dele é: por que pararam então? Muito bom, Marco Antônio, obrigado, pergunta bacana. O que acontece? Já lá atrás, olha bem, Fernanda, talvez você não lembre porque você nunca se atentou assim, eu quero ter um carro a gás, porque roda pouco. Mas já veio o Fiat Siena Tetra Full, ele veio com esse equipamento. O Gran Siena depois continuou. A GM trouxe o Astra. Nós tivemos o Santana e outros fabricantes também que utilizou. O Santana foi muito vendido no Rio de Janeiro.
né, que o táxi usava muito, isso alguns anos atrás, porque era muito vantajoso você ter realmente o GNV no seu carro. Então ele poderia ser um cilindro grande, os carros menores eles tinham 2 cilindros, ficavam um em cima do outro, e para também não ocupar espaço, porque o taxista precisava ali de colocar as bagagens no carro, né? Então o carro já vinha com algumas modificações, lembrando aqui os nossos ouvintes, até mesmo para esclarecer para você, Fernanda, a suspensão ela era mais reforçada, ele saía de fábrica com essa modificação, o cabeçote e o coletor de admissão também já vinha com essa modificação. Então o carro já vinha preparado para ser utilizado o carro a gás. Ele parou por quê? Devido à baixa procura, né? As pessoas não foram mais vendo vantagem, não andava tanto com o carro, não estava valendo tanta pena e a procura diminuiu. E outra coisa, ele ficou restrito também a alguns carros, alguns modelos, como eu falei, Santana, Astra, Gran Siena, o Siena Tetra Full, e tem mais uns outros aí, se a gente pesquisar, a gente acaba encontrando, que também ele vinha. E era uma modalidade bem interessante. Em alguns casos, a fábrica já vinha montado, ou a concessionária montava para você. Então você falava que você queria esse carro, ele poderia vir montado de fábrica, ou na própria concessionária eles faziam a adaptação ali. Eu acredito que eles levavam esse carro para uma empresa especializada e entregavam para o cliente. Mas acontecia dessa forma. Pergunta bacana, lembrando do passado, como aconteceu essa explosão aí, Marco Antônio, do carro GNV. Foi bem bacana nessa ocasião. Vendeu, de certo modo, um volume até interessante. Pois é. O Giovanni disse que já teve um veículo GNV e era bom porque ele fazia longas distâncias, tipo assim, né? Ele saía de Vila Velha para trabalhar na Serra e voltava. Então, trazia uma certa economia, que eu acho que é o diferencial, né? É o diferencial, Giovanni. Você agiu certo no momento certo, você utilizou esse carro, era uma ferramenta muito interessante e trouxe uma economia muito grande. Hoje nós temos a economia com carro elétrico. Então, carro elétrico é o carro do momento, é o carro onde as pessoas que rodam muito, por sua vez, eles estão utilizando esse carro para, principalmente, carro de aplicativo. Tem várias pessoas utilizando São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. Você encontra uma variedade muito grande de carro elétrico utilizando para aplicativo. É o momento, a pessoa vai lá e compra e está rodando bastante, está economizando no combustível, que não está barato, né, Fernanda? Que não está barato. Há pouco, inclusive, a gente falava de carros elétricos aqui, né? Qual é hoje a grande vantagem do carro elétrico? É a economia da gasolina, né? De não ter, né, essa despesa, né? É verdade, essa é uma delas, né? É uma delas. Além, é claro, né? Da energia limpa, né? Essa energia limpa, você tem essa energia limpa, a gente fica assim, tem alguns contrapontos aí, porque para gerar essa energia, o Brasil não tem essa estrutura, nós temos dificuldade, hoje nós estamos vivendo muitas vezes aí, pagando uma taxa maior na energia, e plugar um carro na tomada não é barato também, por sua vez, porque a energia está também muito caro. Ainda é vantajoso? Porque o carro elétrico, Fernando, chegou num preço mais em conta. Porque se ele passar um pouquinho disso, como alguns já estão vindo com carro assim um pouquinho mais top, um pouquinho melhor, ele está ficando um pouquinho encalhado. Eu acredito que lá para outubro nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Novembro, eles vão precisar botar esses carros para vender. Esses carros já estão quase um ano parados no pátio. Então precisa vender esse carro. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso um pouquinho lá na frente. Mas é o que eu tenho sempre dito. O mercado de elétrico é um mercado novo, muita coisa está acontecendo e de acordo com que o mercado está se movimentando, a gente está fazendo aqui alguns comentários e dando algumas tendências para os nossos ouvintes. Chegou mais uma participação aqui. Na opinião do Jô Carli, o carro GNV hoje não é mais viável, né? Ele diz que ele tem um e ele está nessa, ele não consegue vender. Ele diz que já deu e não consegue sair dele. O carro GNV, hoje as pessoas têm muito medo de comprar, porque ele fala o seguinte: poxa, estragou o motor. Quando a pessoa abre e vê tudo aquele mexido, aquele compartimento,
instalações devido os equipamentos necessários para fazer com que o GNV funcione, muitas pessoas falam, não, eu não quero. Porque ele acha que o motor está danificado. E às vezes não é bem isso. O motor está bom, o GNV ele não corrói o motor, ele não danifica o motor. Tanto é que o GNV é um combustível mais limpo. Ele não é prejudicial ao meio ambiente, né? E também ele traz uma economia de cerca de 30%. Mas o problema é que ficou muito caro o gás comprado no posto de combustível. Então isso não está sendo mais vantajoso. Tanto é que nós estamos tendo dificuldade de encontrar alguns postos que tinham mais facilidade de ter o GNV. Hoje nem tanto, porque a procura caiu muito. Inclusive, já trouxe isso um ou dois programas aí, que o setor do GNV no estado do Espírito Santo, no Brasil, passa por um problema muito sério. Muitas pessoas demitiram 30%, 40%, 50% dos funcionários, porque o mercado está muito parado, não está vendendo basicamente nada de cilindro, ninguém está fazendo conversão e o setor passa por essa dificuldade, porque está muito caro. Tá? É isso. Obrigada, Ricardo. Maravilha. Temos mais um tempinho? Chegou uma pergunta para mim que diz o seguinte: Fale. Como o gás natural, como é que esse gás veicular natural ele é obtido, né? Como é que você extrai isso? Achei essa pergunta interessante, vou trazer aqui para os ouvintes, que o GNV é obtido a partir do gás natural, é um combustível fóssil encontrado em reservatórios subterrâneos, igualzinho do petróleo, né? E ele tem algumas etapas para ser extraído. Então, ele precisa da extração, o processamento, ele é comprimido esse gás, depois ele vai para a distribuidora e depois o abastecimento no carro. Então, é um combustível fóssil encontrado em reservatórios subterrâneos, igual ao petróleo, mas ele tem algumas etapas que tem que ser cumpridas aí para chegar até a bomba. Ok? Ok, obrigada, Ricardo. Até a próxima semana e um forte abraço. Forte abraço.